Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante o processo de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. Temos aqui a figura desse equilíbrio. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira alternativa A, mais eficiente em pH básico, B, mais eficiente em pH ácido, C, mais eficiente em pH neutro, D, eficiente em qualquer faixa de pH, e letra E, mais eficiente em pH ácido ou neutro. Bom, vamos então à resolução dessa questão. Primeira coisa que a gente deve destacar aqui, como o próprio enunciado já diz, que os sabões são sais de ácidos carboxílicos, né? O que quer dizer isso, sais de ácidos carboxílicos? Os sabões são substâncias obtidas a partir da reação entre um ácido carboxílico de cadeia longa, que são chamados de ácidos graxos, com uma base forte, geralmente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, tá certo? Então vamos analisar aqui a figura desse sabão aqui, ó. Esse sabão que está sendo representado, ele é obtido a partir da reação entre um ácido carboxílico que apresenta essa cadeia aqui, né, com uma base que é o hidróxido de sódio. Então, essa molécula de ácido carboxílico reagindo com o hidróxido de sódio, a gente tem uma típica reação de neutralização ácido-base, em que a gente vai ter o ácido carboxílico reagindo com uma base, ok? Obtendo-se, então, um sal de ácido carboxílico que é comumente conhecido como sabão, tá certo? Para esse sabão aqui, nós vamos ter o seguinte, nós temos uma cadeia bem grande aqui, né, que é oriunda do ácido graxo, e como íon positivo, Na+, o que significa que esse Na+ aqui, ele foi acrescentado porque a base que reagiu com o ácido carboxílico foi o hidróxido de sódio, ok? Bom, como que um sabão atua, né? O sabão, ele é uma substância que ele apresenta afinidade por dois tipos de substância, né? Ele apresenta essa cadeia muito grande aqui, carbônica, que é solúvel em óleos e gorduras, ou seja, é uma cadeia que a gente chama, é uma parte que a gente chama de hidrofóbica, né? É uma parte que não se mistura com água, mas se mistura com substâncias de baixa solubilidade em água, como, por exemplo, os óleos e gorduras. Já essa outra parte aqui, ó, que a gente tem, que é, né, uma parte iônica, em que a gente tem esse íon aqui, carboxilato negativo, e o metal que veio da base positivo, por ser uma parte iônica, ele é um grupo hidrofílico. O que é isso, hidrofílico? É um grupo que tem afinidade por água. Então, essa parte da molécula aqui se mistura com água. Então, o sabão, ele age da seguinte maneira. Quando você está lá, por exemplo, lavando um prato, né, que tem um resquíciozinho que seja de gordura, o sabão, ele permite a remoção dessa gordura. Por quê? Porque essa parte aqui da cadeia carbônica que veio do ácido graxo, ela vai se misturar com a gordura, removendo a gordura, e essa parte aqui iônica, em que a gente tem uma carga negativa positiva, ela é solúvel em água, ela se mistura em água. Então, o sabão atua dessa maneira. Parte se mistura com água, parte se mistura com substâncias apolares, então removendo óleos e gorduras, por exemplo. Bom, o que ele diz aqui embaixo é o seguinte, que em solução aquosa, o sabão ele sofre ionização, gerando aqui o íon carboxilato, tá certo? E na presença de água, esse íon carboxilato, ele sofre hidrólise. Quando ele sofre hidrólise, o que acontece com ele? Ele recebe um hidrogênio, né, um H+ da água, aqui ele recebe um H+ da água, gerando então aqui o ácido carboxílico correspondente, né? Então a gente tem aqui o íon carboxilato atuando como uma base, ou seja, ele está recebendo um íon H+ da base que está atuando aqui como o ácido, gerando então o ácido carboxílico
correspondente. Esse ácido carboxílico aqui correspondente, ele é insolúvel em água. Ele é pouco solúvel em água, melhor dizendo, vou colocar pouco solúvel em água, tá certo? Pouco solúvel em água. O que significa isso? Significa que a gente deve evitar a formação desse ácido carboxílico aqui. Caso ele seja formado, a gente não vai ter um processo eficiente de remoção das gorduras. Tá certo? Então, o que se faz? Para evitar a formação desse ácido carboxílico aqui correspondente, ou seja, para evitar a hidrólise desse ânion aqui, a gente deve trabalhar numa faixa de pH, né, ideal. E qual seria essa faixa de pH ideal? É o que ele te dá aqui como alternativa. Seria um pH básico? Seria um pH ácido, neutro? Ou seria em qualquer faixa de pH? Ou então em pH ácido ou neutro? Vamos analisar o seguinte, pessoal. Nós temos aqui uma reação em equilíbrio, então uma reação que ocorre tanto no sentido direto, né, da esquerda para a direita, quanto no sentido inverso, que vai ser da direita para a esquerda. Para que esse sabão seja eficiente na remoção de gorduras, a gente deve favorecer o equilíbrio a ser deslocado para cá, ó. A gente deve favorecer com que o sabão esteja na sua forma ionizada, ou seja, esteja como o ânion aqui, carboxilato. E como que a gente faz isso? Basta a gente observar aqui o equilíbrio, ó. Nesse equilíbrio representado aqui, a nossa reação direta envolve o íon hidroxila aqui como produto. Isso significa que aqui a gente tem um pH, o quê? Um pH básico. Bom, e o que a gente faria, o que a gente deveria fazer para que esse equilíbrio seja deslocado no sentido aqui dos reagentes? Fácil. Se aqui a gente tem íons hidroxila, a gente aplica então, né, os conhecimentos, os conceitos básicos lá que envolvem o princípio de Le Chatelier. Tá certo? Nesse caso, o que a gente deveria fazer para poder deslocar esse equilíbrio da direita para a esquerda? Bastaria aumentar a concentração de íons OH-. Então, se eu aumento a concentração de íons OH-, o que acontece? Eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Então, favorecendo a forma iônica do sabão. Bom, o que significa aumentar a concentração de OH-? Significa se trabalhar em pH básico, né? O que eu quero dizer, então, é o seguinte. Para que esse sabão atue de maneira eficiente, a gente deve evitar a formação desse cara aqui, ó. Como que a gente evita a formação desse ácido carboxílico? Aumentando o pH. Trabalhando em pH básico, a concentração de OH- vai aumentar. E se essa concentração de OH- aumenta aqui no produto, né, o princípio de Le Chatelier diz que toda perturbação do equilíbrio, ela sempre vai deslocar o equilíbrio no sentido contrário. Então, se eu aumento a concentração de OH- aqui no produto, o que automaticamente vai acontecer? O equilíbrio será deslocado aqui para o lado esquerdo, né? A fim de diminuir esse aumento de íons hidroxila que a gente colocou aqui, tá certo? Então, o gabarito para essa questão é a alternativa A. Quando se trabalha em pH básico, você aumenta a concentração desses íons OH-, você aumentando a concentração desses íons OH-, consequentemente, você desloca o equilíbrio em sentido de formação desse sabão na forma ionizada. Esse sabão na forma ionizada, ele vai fazer o quê? Vai se tornar um sabão mais eficiente, pois ele vai ser capaz de remover a gordura do material ali que você está lavando, ok? Então, a gente encerra aqui mais uma resolução. Fiquem ligados aí no canal que eu sempre vou estar postando aqui resoluções de questões de química.